Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridico, juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila. Como de costume aqui, estou muitíssimo bem acompanhado com ele, com o homem, o Barão. Pedro de Regina, como é que vai, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Aqui a gente não sabe nem como é que a gente tá aqui nessa hora de manhã gravando, porque ontem tivemos o primeiro evento do Manda pro Jurídico, sucesso absoluto. Graças a Deus. Só que o sucesso vai madrugada dentro, né? Então, pra acordar no dia seguinte, transitar da Zona Sul até a Zona Oeste, de carro, no trânsito, olha... Não, ainda teve... É porque a gente ama muito vocês mesmo. Inclusive, ainda teve o fator do acidente aqui no caminho, que o caos. Com o trânsito, o caos com pânico. Eu, pra ter noção, eu de carro, no horário que a gente vem, eu chego aqui em 20 minutos, eu cheguei em 50 minutos. Foi complicado, mas vencido o pouco sono. Vencida a primeira etapa do dia. O trânsito, o pouco sono, um pouquinho de cansaço em função das comemorações etílicas até um pouco. Sucesso. De ontem, estamos aqui no Manda pro Jurídico e hoje a ideia é a gente conversar sobre diversos assuntos, mas o principal também é falar que esse episódio está indo ao ar na Semana do Advogado. E nossa parceira, Juscash, trouxe aqui uma provocação aqui para nosso debate, que é a falta de incentivo ao empreendedorismo do advogado em abrir seu escritório, em abrir o seu negócio. E aí eu queria perguntar para você, Pedro, e aí a gente começa esse papo, por que o advogado, apesar de ter naturalmente uma essência empreendedora, não tem esse incentivo na sua formação profissional? Cara, acho que a gente não é treinado para isso, né? Acho que a gente não tem uma preparação isso nas faculdades, acho que as pessoas que poderiam nos aconselhar, mentorar, elas não entram muito nesse debate se você não for atrás de pesquisar como é que funciona, quais são os desafios, quais são os pilares que você precisa construir para poder criar, empreender de forma sólida na advocacia. E aí eu acho que por não existir esse tipo de conversa, esse tipo de aconselhamento nos primórdios da sua formação jurídica, a pessoa que vai para esse caminho do empreendedorismo jurídico, ela vai meio tropicando e... Se aventurando, literalmente. Vai ter uns percalços da vida, vai acertar, vai errar e uma hora, se ela perseverar, ela vai conseguir. Mas eu, pelo menos, não tive nada e também não conheço ninguém que tenha recebido esse tipo de mentoria, aconselhamento, uma dica ali prática do dia. Não porque as pessoas não estejam dispostas a falar, mas não é algo que é discutido nas mesas, né? Nas rodas. Então, assim, eu acho que se você tá com essa filosofia de querer empreender na advocacia, se esse é o seu objetivo, eu não quero trabalhar em empresa, não quero prestar concurso, eu quero empreender, eu quero abrir o meu escritório e seguir em frente nisso, cara, tenta procurar pessoas que já trilharam esse caminho, porque com certeza você vai ouvir dicas valiosas de quem já teve que percorrer esse árduo caminho até conseguir criar uma estrutura sólida na advocacia. Exatamente. Eu acho que a gente reflete muito sobre isso, a gente já conversou algumas vezes aqui, nas nossas conversas, a gente, quando eu falo off gravação, a gente fala muito que a gente é ensinado a ser advogado, a ser jurista, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não é ensinado, a gente não tem um treinamento de ser um gestor jurídico de escritório. Então, esses pilares de gestão, de questão financeira, questão de posicionamento, o comercial dentro dos limites do nosso regulamento da OAB, a gente não tem isso. E muitas vezes os erros acabam nos forjando dentro do empreendedorismo jurídico. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse um incentivo acadêmico, né, ou uma provocação, que fosse, eu entendo que teríamos menos erros, porque a gente já teria pelo menos a parte teórica ali na nossa formação, para depois, cara, naturalmente, erros vão acontecer e a gente vai beber de fonte de pessoas mais experientes no mercado. Mas a base fundamental ali na formação a gente não tem. E aí acaba complicando justamente esse contexto, esse cenário que a gente vive hoje em dia. Eu acho que são dois pontos aí que você levantou que a gente pode destrinchar. O primeiro deles é grade curricular, né? Então, assim, não é de hoje que já se discute a necessidade da mudança de grade, MEC, OAB, todo mundo que tá envolvido, imbuído para a melhora da advocacia, sentar e rediscutir a grade das universidades brasileiras de direito, porque tem coisas que não fazem nem mais sentido
elas existirem dentro de uma grade curricular. A gente estava ontem no nosso evento, alguém levantou a bola do título de crédito, nota promissória, cheque, porra, ninguém nem usa. Assim, pra falar que não usa, outro dia chegou uma nota promissória lá no escritório, mas assim, 99,9% dos casos você não vai nem mais ver isso e provavelmente as pessoas que estão se formando hoje nem sabem que é um cheque, uma nota promissória, qualquer tipo de crédito, assim, de forma geral. Então, tá na hora de substituir isso, sei lá, para uma NFT, sei lá, os smart contracts de forma mais ampla, assim, entendeu? Tokenização. Cara, a gente pode ir até um pouco antes de temas assim que a gente tá falando mais recentes. Eu não tive, na minha formação, uma matéria, uma disciplina em que a gente entenda como funciona uma dinâmica de escritório de advocacia. Sim. Plano de sócios, por exemplo. Isso. E aí eu ia até chegar nesse ponto. Sobre gestão, né? Era uma das disciplinas que eu acho que tem que ter. Uma educação financeira, uma gestão de escritório. Assim, nem às vezes de escritório, mas uma gestão profissional. Como é que você pode gerir a sua advocacia? Ainda que a advocacia te traga um leque muito grande de opções, concurso, corporativo, escritório, empreendendo, escritório grande já consolidado. Exato. Enfim, a advocacia tem um leque muito extenso para você poder atuar, o que é muito positivo. É muito positivo isso. Mas você ter isso na universidade com alguém que possa já trazer essa experiência, até para te ajudar nessa tomada de decisão. Qual o caminho que eu vou seguir? Eu quero seguir para o concurso? Eu quero seguir para o corporativo? Eu quero seguir na vida de escritório? Eu quero fazer uma outra... Vou empreender na advocacia fazendo uma coisa que ninguém nunca fez, criar um software para o direito, sei lá. Entendeu? Eu acho que... você ter alguém ali que pudesse te endereçar ou minimamente te ajudar a trocar uma experiência e te contar o que de repente você vai passar, eu acho que seria muito legal botar alguma coisa nesse sentido. E aí, só fazendo gancho aqui para a segunda parte do que você falou, é muito curioso, porque no direito a gente aprende, por exemplo, a fazer uma constituição de empresa, uma estruturação societária. São matérias, ainda que de forma mais genérica e menos prática e específica, que você tem na faculdade. Isso você tem. Então você sabe montar uma empresa, você sabe como é que ela deve funcionar societariamente, minimamente falando, questões contábeis que vão influenciar ali no societário de uma empresa, na estruturação societária de uma empresa. Mas é engraçado que eu vejo isso na prática, muitos advogados não aplicam isso, né? O cara tá fazendo pro cliente dele, mas dentro de casa ele não tá fazendo, né? Exatamente. Também tem essa parte aí da advocacia. O advogado tem que botar um advogado para tratar disso. Ele faz a estruturação para vários clientes, monta empresa, alinha com o contador, dá esporro no cliente que não tá fazendo as coisas que ele manda, mas dentro de casa ele, sei lá, não tá fazendo botando um salário para ele receber certinho, não tá fazendo a divisão societária, tá fazendo tudo, tá confusão patrimonial, aí, desconsideração de personalidade jurídica, aí vai embora nesses temas aí que a gente vê muito dentro de escritório que o cara faz pros outros, mas não faz dentro de casa pra ele, né? Exatamente. E aí, cara, eu acho que a grande provocação, e eu convido todo mundo, aproveitando aqui para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, além de Manda Pro Jurídico, tanto no Instagram quanto no TikTok, eu provoco aqui todos vocês a entender o porquê que os escritórios de advocacia, mais especificamente, não têm essa implementação dentro do ambiente acadêmico para a gente conversar por isso. Mas a nossa parceira, a JustCash, traz algumas soluções que são muito interessantes para quem está começando hoje em dia a se aventurar, como a gente falou aqui, em escritório na advocacia de escritório, que é o adiantamento de honorários advocatícios. Aquela causa que você tem materialidade concreta ali de sucesso, mas a gente acaba tendo fatores subjetivos ali que atrasam. A própria justiça brasileira, muitas vezes, atrapalha esse sucesso financeiro em função da causa. A JustCash, através do atendimento deles de primeira, proporciona o adiantamento desses honorários, claro, fazendo um cálculo atuarial, fazendo toda a experiência ali do cliente, e fornece essa liquidez para facilitar seu fluxo de caixa nesse começo de trajetória profissional dentro do empreendedorismo, né, Pedro? É a famosa antecipação de crédito, né? Vamos dizer assim, antecipação do recebível. É a antecipação que eles possibilitam você a não ficar afogado ali no fluxo de caixa, na sua questão financeira, porque eles fazem tudo de forma super profissional. Aliás, entrem nos perfis da JustCash, se informem sobre como é que funciona,
entendam quais são os casos que eles já tiveram, tudo lá no perfil deles, LinkedIn, Spotify, Instagram. Entra, pesquisem, que você vai ver que tá tudo lá explicando exatamente o procedimento. O pessoal do atendimento nota 10 vai ter o maior prazer de falar com vocês, de explicar as eventuais dúvidas que vocês tenham, de como é que funciona. E essa antecipação é muito legal porque ela desafoga, né? Então, principalmente o advogado que tá ali começando, ou ainda tá com o escritório pequeno, alguma coisa, é normal. Você precisa do fluxo de caixa para fazer a roda girar, pagar um boleto no final do mês. E todo mundo tem essa parte de grande a pequeno escritório, todo mundo tem um boleto para pagar. Então, assim, Exato. você conseguir essa antecipação para te desafogar e fazer você focar nessa advocacia para ganhar ainda mais dinheiro, eu acho que é um excelente caminho aí para quem tá com casos parados na justiça, esperando aquele dinheirinho cair e que tá rezado, e aí, de repente, você acende uma vela lá na Juscash que elas liberam para vocês. Então, pessoal, para conhecer a Juscash, em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code, vocês vão ter acesso ao link para conhecer e entender mais tudo que a gente está falando aqui. Vocês vão ver que realmente o atendimento é super humanizado e vão poder apresentar para vocês os cenários e o que faz mais sentido para o seu empreendimento. Você que está nos ouvindo no Spotify também, vai estar com o link na legenda aqui do nosso episódio para vocês conhecerem. Então, aproveita a oportunidade e abram essa frente, porque a Juscash pode ajudar muito o jovem empreendedor jurídico no início da sua aventura com o seu escritório de advocacia enfim, o que a gente precisa é disso. São criatividades para que a gente desenvolva o mercado. E a Juscash proporciona isso para que jovens advogados possam já trabalhar de maneira tranquila, né? De maneira serena, sem se preocupar com boletos e focar no que tem que ser feito, que é a boa prestação de serviço para o seu cliente e o desenvolvimento da justiça brasileira, né, Pedro? E essa antecipação é boa por isso, porque a gente acabou de falar que a gente não tem educação financeira nas universidades, às vezes a gente aprende aquilo na marra mesmo, ali na prática do dia a dia. Então, foca na tua advocacia e deixa que a Juscash resolve o problema com as antecipações de dinheiro para você aqui, ó, botar dinheiro em caixa. Link na legenda, QR Code aqui na tela. E acesse os perfis deles. Conheçam e falem com eles, porque eles vão atender vocês muito bem. A gente estava falando agora sobre essa questão de sociedades, de dificuldades, né, que sócios advogados têm, mas isso não se limita só ao mercado jurídico. E se a gente pegar aqui um dado que me assustou bastante, tá? Que veio da 11ª edição da pesquisa da Global Family Business. Eu vi esse link no Mais Que Direito, nossos parceiros da Mais Que Direito. Apresentou esse dado e me assustou bastante, em que menos de 20% das empresas familiares tratam de forma preventiva os conflitos. Isso é muito chocante. Ainda mais se tratando no Brasil, em que é um número assustador de empresas familiares no Brasil. Como é que ele vai fazer a passagem de bastão nisso, né, Pedro? Cara, pior que eu não acho chocante, porque eu lido com isso daily basis, mas assusta, né? Não, assim, é chocante, sim, mesmo para quem trabalha na área, mas é uma informação que não é nova. Então, assim, não me choca por eu já saber... percentual, você sabia do percentual? Não sabia do percentual, mas assim, eu sabia que a grande maioria esmagadora é assim que funciona, porque a gente trabalha com empresas familiares no nosso dia a dia, seja no planejamento patrimonial, seja na estruturação de empresa. E, cara, isso é o daily basis da 90% das empresas familiares. E se a gente pegar uma segunda camada de dados aqui, a gente está falando que 20% das empresas familiares não tratam da prevenção de conflitos. Sabe quantas empresas familiares, de acordo com esse estudo, que quem proporcionou foi a Price, não sobrevivem à segunda geração? É mais de 70%. Perfeito. Aqui os segundos dados são 70%. Eu acho que esse dado tem até no site do escritório, inclusive. Pode ter alguma atualização, enfim. Isso é muito chocante. Só que a gente tem que entender, na verdade, eu entendo que a advocacia muitas vezes não sabe comunicar a importância de certas coisas, agregar o valor do nosso serviço para um cara como esse. Pedro, o que a gente está errando nessa comunicação para as pessoas entenderem o valor disso? Isso é muito importante. Isso é muito importante, mas eu acho que tem um aspecto, uma variável cultural que é difícil... Do brasileiro. Eu acho que do latino, em geral. Uhum. A gente já falou isso aqui até em outros episódios, mas o latino, de forma geral, ele tem uma dificuldade em tratar o evento morte. Então, quando você fala de passagem de bastão, ainda que você possa fazer a passagem de bastão em vida, o que geralmente é recomendável, né, para sair do aspecto de litígio sucessório, o cara não quer, porque ele vai achar que ele já está sendo aposentado, que ele não tem mais valia.
E você tem cláusulas, você tem formas de fazer com que, às vezes, o cara faça a passagem, mas ele, às vezes, pode ainda continuar tendo uma administração, pode entrar no board da empresa. Tem uma série de formas que você pode fazer essa passagem mais tranquila, sem ser com uma mudança brusca. Não só fazendo a passagem de bastão para a próxima geração, mas também, eventualmente, vindo para uma segunda geração, a gente está falando também de prevenção de conflitos, né? Como tratar eventual conflito entre herdeiros, que são sócios hoje em dia, quais são as ferramentas, e eu acho que a neutralidade da implementação contratual dessas técnicas, dessas previsões, sana muitas dores que, assim, como a gente está vendo aqui em dados, vão acontecer, né? Eu acho que assim, é fazível. O problema é o seguinte, que quando você trata empresas familiares, geralmente tem algum nível de resistência na profissionalização. Isso é verdade. E aí você, em tudo que você não profissionaliza, você fica suscetível a tomadas de decisões no calor da emoção, a tomadas de decisões que não são profissionais e que podem influenciar e que vão influenciar na gestão e no sucesso da empresa. Então, por exemplo, a gente já cansou de ter empresas bilionárias no escritório fazendo estruturação de empresa e às vezes a gente recomenda, cara, você tem que abrir capital, você tem que sair da limitada, fazer uma SA, porque pelo tamanho que vocês estão não faz mais sentido, blá, 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 explicar, implementar governança corporativa, implementar processos profissionais dentro da empresa, compliance, estruturação de compliance, risco, enfim, estruturar mesmo a empresa de uma forma profissional, como se ela fosse uma multinacional, vamos dizer, alguma coisa assim, bem rigorosa nesse sentido, para que esses processos, uma vez implementados, profissionalizem a empresa e você, outra vez, mitigue essa questão da passagem de bastão de uma empresa familiar, para a empresa sofrer menos com as mudanças da gestão dentro da empresa. E aí a importância da mediação também nisso tudo. O advogado... Pode ser também. Pode fomentar o incentivo a essa ferramenta que muitas vezes acaba tirando ou mitigando os calores familiares ali, das tensões familiares que muitas vezes acontecem. E quando a gente está falando, você falou aqui de empresas bilionárias, muitas vezes talvez a expressão empresa familiar parece que passa a ideia de ser uma coisa pequena. Mas está falando de negócios gigantescos, assim, que são empresas familiares. Também. A gente não pode esquecer disso. Obviamente que a maioria são empresas de menor porte, assim, nessa proporção. Mas em todas elas, se elas têm alguma coisa em comum, é que a maioria, todas não, mas a maioria não tem essa questão profissional incutida na mentalidade da empresa, porque quer ficar naquele, entre aspas, corporativo familiar, né? É a primeira geração, normalmente, assim, é uma observação que eu tenho, estudando, vendo na experiência que a gente acaba vivendo no dia a dia. A primeira geração, normalmente, é a pessoa que sabe o business, sabe a operação. É o cara que fez aquilo crescer e logrou sucesso financeiro e empresarial, sendo especialista no que faz. Só que, muitas vezes, a pessoa fica tão focada nessa abordagem, nessa rotina, que a estruturação do negócio a partir da atividade acaba ficando pequena em relação ao tamanho do projeto, como já está. Se a gente não tiver uma estrutura proporcional ao tamanho do projeto, a chance de dar problema é muito grande. Acaba virando um elefante numa árvore, né, cara? Outra vez, tudo esbarra na profissionalização. Então, se você conseguir implementar processos, se você conseguir profissionalizar, botar na cabeça do gestor, às vezes do fundador da empresa, que o caminho inevitável para o sucesso da empresa na continuidade dela é a profissionalização de tudo, dentro das formas de pensar, os processos, procedimentos internos, as diretrizes, cara, aí eu acho que tem uma chance de suceder a empresa na primeira, segunda, terceira, quarta, 20ª geração, e aí eu acho que o caminho é esse. O problema é que existe na prática esta dificuldade da pessoa não querer profissionalizar e às vezes achar, não, mas, porra, eu fiz assim, eu criei um império do zero, não dessa forma, disso. Eu acho que não é por aí, mas aí eu vou perder o controle, vou ter que entrar sócio, sei lá, vou abrir um capital, a empresa não vai ser mais minha, e, enfim, aí cada um tem um perfil aí e tem várias opções. Mas, no fim do dia, a passagem de bastão, como você mencionou nesse índice, que a PwC proporcionou aqui, mostrou pra gente, que é uma Big Four, então, assim, é um dado global. Super relevante. Que a gente, obviamente, importa aqui no Brasil. Estudos da Sebrae também apontam alguma coisa mais ou menos nesse sentido de percentual.
É isso, assim, não tem muito pra onde correr. Se você não for profissionalizar, se você não entrar nessa questão de entender que para a continuidade da sua empresa, para você deixar um legado, você precisa criar essas estruturas, cara, a chance de você, estatisticamente, a sua chance da passagem de bastão na segunda, terceira geração é muito pequena da empresa prosperar, né? Exatamente. Então, assim, no final das contas, vale aquela expressão que eu já usei algumas vezes aqui com relação aos empresários familiares. E a gente está movendo aqui os dados, que a tendência é o insucesso futuro. Você não é um alecrim dourado. E você, assim, a chance de você não fazer a passagem de bastão, tratar seus conflitos de maneira bem-sucedida sem uma estruturação, é muito maior do que você tratar de maneira bem-sucedida sem a estruturação. Então, tenhamos um lapso de humildade e entendamos que esse passo é fundamental. Se vocês quiserem uma sugestão de série, vai te mandar, já tem essa sugestão, acho que você não viu ainda. Vejam Succession na HBO Max. Não vi. Que é uma série que mostra exatamente isso, de um império bilionário, que, enfim, e os conflitos familiares. A partir disso, fica a indicação, provavelmente muita gente já viu aqui, porque foi um baita sucesso, mas a gente gostaria, é bom pontuar, porque de repente alguém não viu a nossa audiência. Agora, fica meu dever de casa aí. Fica o dever de casa do Pedro também, tá? Fica esse dever de casa. Agora, a gente falou de Succession, que, enfim, se trata de um grande líder ali dentro da empresa familiar, e a gente, pesquisando algumas coisas, a gente sempre gosta, aqui no Manda Pro Jurídico, de trazer o outro olhar, inverter um pouco o mainstream do argumento e ver o outro lado. A gente fala muito de burnout, saúde mental, de funcionários, né? Ou de pessoas ali no cargo júnior, sênior. E tem que ser falado, com certeza. Entretanto, eu acho que é importante também a gente trazer o olhar para as lideranças. Porque essas lideranças ali também sofrem os mesmos problemas, afinal de contas, todos nós somos humanos. A gente tem um dado aqui que a gente trouxe, que 55% dos gestores brasileiros se sentem estressados e 3 a cada 10 estão clinicamente à beira de um burnout. Isso é um dado relevante também. A gente tem que começar a entender o mercado como algo que tá todo mundo ferrado, cara. Eu acho que se fizer essa pesquisazinha direitinho outra vez, esse número sobe. Pois é, cara. Eu acho que esse número aí tá baixo. Vou te falar legal. Pelo que eu conheço, pelos meus estresses do dia a dia, pelo que eu conheço da galera aí, eu acho que esse número tá bem, bem amigável até, porque eu acho que é bem maior que isso aí. 3 a cada 10, eu diria que é 6 a cada 10. Eu não conheço ninguém que tem em posição de gestão que não tem estresse, que não tem essa crise de ansiedade, que não tá tiltando aí com as pressões do dia a dia. Muito difícil. É até bom a gente falar isso aqui num momento importante. Setembro Amarelo tá chegando aí, né? Então possivelmente vai tentar abordar alguma coisa aqui no Manda Pro Jurídico. Tem um dado aqui da International Stress Management Association, que é de 2018, é um pouco datado já, mas 72% dos profissionais do Brasil sofrem com estresse, o que pode afetar, obviamente, de forma significativa a produtividade, a entrega, o resultado das coisas. Mas aí a provocação que a gente tem que fazer é, cara, se está todo mundo assim, tem alguma coisa errada. Como é que a gente vai sanar essa questão e também mantendo a eficiência e a nossa entrega? Vamos sentar e conversar isso aqui, cara. Porque, assim, a gente tem que resolver esse problema. É engraçado que a gente tava falando isso ontem, inclusive, no Manda Summit, né? Isso. Aí a gente tava falando aqui de Succession, né, Pedro? Que, enfim, tem uma liderança muito forte e tal. Quem viu a série sabe do que eu tô falando. E veio até um gancho para nossa próxima pauta agora, que é uma provocação que eu faço. Porque a gente fala muito de burnout, Setembro Amarelo tá chegando aí, para cargos de júnior, estagiário, sênior, talvez até uma coordenação. Mas também a gente tem que começar a pensar nas lideranças. Porque essas lideranças também estão em estado de saúde mental deteriorada, digamos assim, né? Danificado. Porque o mercado inteiro está assim. Então, se o mercado inteiro está assim, e eu vou falar porque o mercado inteiro está assim, 55% dos gestores brasileiros se sentem estressados e 3 a cada 10 estão clinicamente à beira de um burnout. Esse dado aqui vem de um link que a gente achou, de uma matéria das redes sociais, da internet que a gente achou, e fala também que 72% dos profissionais sofrem com estresse, o que pode, obviamente, afetar a atividade profissional. Esse dado vem da International Stress Management Association. É complicado isso, né, Pedro? Como é que eu vou esperar um cara que está num cargo hierarquicamente abaixo não tenha
danos à saúde mental se o próprio líder também já tá. É foda essa porra. Cara, estresse do dia a dia de trabalho, esse dado aí de 3 para 10, eu acho que tá até generoso demais, bondoso. Acho que se botar uma lupa legal aí, ou se refizer essa enquete, vai subir de 3 a cada 10, né? Vai botar uns 7 a cada 10, porque eu vou te falar, todo mundo que eu conheço, todo mundo que conhece que eu tenho alguma função gerencial, que tá alguma função do poder decisório, eu não conheço um que não diga que tá estressado, que já não passou por um estresse, um pré-burnout. Mas a sua impressão não tá errada, não. Porque eu tô falando aqui de pessoas que estão à beira do burnout, né? Tá num estado muito avançado. Mas se a gente pegar também um dado da World Mental Health Day de 2023, 76% dos brasileiros afirmam que já foi impactado por estresse no seu trabalho. Só que aí, o outro impacto disso também, é falar assim, até no aspecto já de mercado, é que uma decisão que você toma sob estresse, inevitavelmente tem um impacto que pode afetar o desenvolvimento do projeto, do trabalho, da equipe, correto? Sim, até a sua saúde mental mesmo, né? Pois que vai acabar sendo influenciada pelaquela situação que você está vivenciando e passando ali, porque o estresse é um acúmulo de fatores que faz você chegar naquele ponto mental até eventualmente culminar num burnout, por exemplo, como você estava citando. Então, assim, a gente estava falando isso no Manda Summit ontem, que foi o primeiro evento aí do Manda que a gente fez, e curiosamente esse veio à pauta porque a gente alguém trouxe lá no debate, eu não me lembro exatamente quem foi, mas falando desse conflito geracional sob o ponto de vista de perspectivas, né? De como é que a atual geração enxerga o mercado de trabalho versus como a gente foi acostumado, como nossos pais, avós entendiam o mercado. Então a gente vem de uma cultura onde você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, se dedicar ao trabalho, acordar cedo, chegar tarde, e isso era visto como ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro e todas essas coisas. E a atual geração não. A atual geração eu prefiro trabalhar menos, às vezes até ganhar menos, não trabalhar todo dia, ter um dia para ficar em casa, ter um dia para se dedicar a fazer minhas coisas, menos horas de trabalho. E em contrapartida, eu não quero ter essa carga emocional, essa carga de trabalho nos meus ombros, porque eu vi meus pais, de repente, sucumbindo a um burnout, a tendo problemas psicológicos, a ter um estresse constante, infartando, sei lá. E eu não quero isso pra minha vida. Então, essa nova geração, se tem alguma coisa que a gente pode aprender com ela, eu acho que é... Saber os limites. Saber os limites e tentar chegar nesse meio termo. Eu acho que não pode ser tão radical como querem implementar, porque no final do dia você vai ter que passar por alguns estresses mesmo, não tem como. A vida no dia a dia, ela te impõe determinadas tomadas de decisão que você vai ter que se desgastar, às vezes, que você vai ter que parar para analisar. Então, acho que não tem como fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, acho que não pode ser na loucura que era. Então, acho que essa geração nova, ela traz esse... Talvez ela veio para radicalizar de um lado até a gente conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Eu só trago mais uma questão também. Eu estava conversando com meu compadre, o William. Grande abraço, Will. E a gente estava falando sobre isso. E ele falou, cara, eu até concordo isso, mas eu acho que essas pesquisas, com relação à geração Z, muitas vezes acabam sendo, digamos, não tão precisas, porque ele questiona até que ponto essa questão dessas demandas da geração Z são perguntadas, são usadas como público-alvo também a geração Z de origem mais humilde. Porque talvez, faz sentido um cara que já tem uma estabilidade financeira familiar poder alcançar esse limite. Mas um cara que está na correria, né? Um cara que está querendo lograr esse sucesso, mudar de bairro, mudar a vida da família, mudar a vida do filho, que muitas vezes já pode ter filho, filha. Enfim, eu acho que vale a gente ponderar até que ponto esses dados trazem uma precisão global dessa geração. Como é que você pensa sobre isso? Não, eu acho que concordo. Assim, eu acho que não tem a questão da pessoa ter essa condição que você falou, realmente. Eu acho que isso, vamos dizer assim, facilita ela entender o corre. A verdade é que quando você precisa... O boleto ali batendo na tua porta, tu tem que correr atrás, não adianta. Tu não pode contar com alguém, é você mesmo, é você com você. Eu acho que tem isso. Mas eu acho que também tem um pouco da pessoa não querer enxergar o óbvio. Então, por exemplo,
Ontem, a mesma coisa, lá no Manda estavam falando, a gente estava abordando esse assunto e alguém falou assim, porque hoje em dia se não foi importante, eu atraso, não respondo na hora, não atendo o cliente, deixo pro dia seguinte e tal, não sei o quê. Cara, eu vou ser bem sincero. Se o teu cliente que é importante, o seu principal cliente, vamos dizer, ou então o seu chefe, chega pra você e fala, meu irmão, é urgente essa porra, tem que resolver agora. Tu vai falar, não, porra, aqui não, senão eu vou ficar muito estressado, vou deixar pra amanhã. Vai tomar comida de rabo, né? Não vem com essa que... Se o teu cliente principal, que sustenta, sei lá, teu escritório ali, que tem, porra, bota dinheiro na mesa pra caramba, chegar pra você com uma demanda, sexta-feira, 18 horas, você já fechando tudo, apagando a luz pra ir embora, e o cara chegar com uma demanda que vai te gerar dinheiro naturalmente, você não vai falar, não, vou deixar pra segunda-feira. Isso não existe. Na prática, vai me desculpar, na prática isso não vai acontecer. Numa empresa grande é a mesma coisa. O cara é diretor, pode ser diretor. Não, vou deixar isso programar pra segunda-feira, eu vejo. Se o presidente da empresa ligar, meu amigo, estourou uma pica aqui, a gente tem que resolver. Ele fala, não, isso deixa pra segunda-feira, porque agora já tá na hora do meu happy hour. Esquece, meu irmão. Isso no mercado da iniciativa privada, se você fizer, você vai ser jantado pelo concorrente, alguém vai te passar, porque não funciona na prática dessa forma, cara, não. Cara, a verdade é assim, o que flexibiliza os limites da pessoa é a necessidade dela. Necessidade, óbvio. Então, é isso que eu falo. É o ponto que eu quero trazer. Essa análise sobre a geração Z ter esses limites me faz pensar sobre essa pesquisa. Sim. Até que ponto essa pesquisa é totalmente global. Eu acho que a gente tem que olhar isso aí, porque isso é muito relevante. E a gente acaba nessas pesquisas, nessas matérias que a gente lê, acaba generalizando um estereótipo que não necessariamente é. Eu acho que é importante a gente ter essa camada de observação, porque eu tenho certeza que tem geração Z que se incomoda com esse estereótipo, sabe? Sim, mas eu acho que assim, tudo que você vê, ainda que as pesquisas sejam válidas, eu não estou desmerecendo a fonte da pesquisa, mas tudo tem uma segunda página. Isso aí, para a primeira página, funciona muito. Mas, às vezes, tem a segunda página, que a gente estava citando aqui de exemplo. Chega o maior cliente da tua empresa, chega o presidente da tua empresa, alguém que está uma demanda urgente, que é inadiável, você não vai poder usar essa... Não, porque eu estou aqui à beira, se eu fizer isso, eu vou estar usando o meu tempo do burnout, da minha... Cara, esquece. Não vai funcionar. Na prática, essas coisas não funcionam. Na segunda página, quando você vira, você sabe que tem coisas que você vai ter que fazer. Você não vai ter que conseguir adiar, você vai ter que resolver na hora, você vai ter que trabalhar até mais tarde, você não vai poder jogar pro dia seguinte. Então, assim, há que se cuidar da análise. Outra vez, não é desmerecendo a pesquisa, acho que a pesquisa é válida, mas, na prática, existem algumas variáveis que você vai ter que considerar. Eu gostaria de ver a metodologia da pesquisa, para entender essa análise. Se de fato eles apresentarem que não cobrimos todas as camadas sociais, fizemos tudo, aí de repente, com certeza, temos uma análise precisa, mais precisa. Mas se não apresentar essa metodologia, eu começo a questionar, porque não, assim, a minha percepção, e talvez até uma percepção millennial disso, falo, cara, não é possível uma pessoa que precise virar o jogo não flexibilize esses limites que a geração Z tá apresentando aí para nós millennials e boomers. Exatamente. Não, porra, eu tô insatisfeito com o que eu ganho, mas eu não quero trabalhar todo dia, sexta-feira eu quero ir pra praia, e ao invés de trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia, eu só quero trabalhar 3. Porra, irmão, aí tu tem que contar com uma sorte muito grande pra tu virar a chave. Porque né? até pode ter essa galera que a gente tá falando, da galera do quiet quitting, né, do quiet ambition, não quer escalar corporativamente a empresa, mas alguém vai querer. Alguém vai querer. E esse alguém vai virar teu chefe antes de você, vai ganhar mais que você. Exatamente. Aí tu não pode ir lá na frente e falar, pô, mas o cara entrou depois de mim, tá ganhando mais porque ele já virou gerente, eu continuo aqui como analista. São as escolhas que você tomou que levaram a isso. Assim, e não há certo ou errado, mas... Não há certo ou errado, mas não pode culpar o outro pela qualquer decisão estratégica gera consequências. E por isso é importante essa estratégia de carreira, né? Sim, o que eu vejo muito hoje é o vitimismo. Você cria uma narrativa para se vitimizar de uma coisa que às vezes você fez um quiet ambition dentro da sua empresa. Então, porra, eu não quero... O quitting, né? Eu não quero trabalhar 10 horas por dia e nem todo dia. Eu prefiro ficar em casa um dia... Recebi o e-mail 5 minutinhos antes de acabar o expediente. Exatamente, recebi... Pô, quem é o desgraçado que me manda e-mail faltando 5 minutos antes de eu sair? O cara tá precisando, com certeza, você mandou esse e-mail, ele tá precisando. Exatamente. Não, e assim, ainda que não esteja precisando, não acabou o seu expediente. Então, eu vou citar um caso prático, inclusive, aqui, que não tem nada a ver com o corporativo, mas tem a ver com a iniciativa de ganhar dinheiro.
Uma vez eu cheguei no shopping pra comprar... Não me lembro se era uma camisa social, um terno, uma gravata. Era alguma coisa que eu precisava comprar de fato. Só que eu tinha saído do escritório, já era tarde. Shopping no Rio aqui, durante a semana, fecha 10 horas. E eu cheguei na loja, era assim, 15 para as 10, 10 para as 10. Já tava, tipo assim, no closing da loja, fechando o shopping. E eu cheguei porque eu precisava pro dia seguinte essa roupa. Eu não me lembro o que era exatamente, não. Mas eu lembro bem desse caso. E eu lembro que eu entrei na loja. A vendedora veio atender com uma má vontade imensa. Era sapato. Sapato social. Veio me atender com uma má vontade imensa, assim. Tipo, o que é que você quer essa hora, sabe? Uhum. E aí eu falei, eu queria ver os sapatos, tal, gostei desse, você pode pegar? Não. E tem certeza que você quer? Eu falei, não precisa não. Perdeu o cliente. Não precisa, não, eu falei assim, não precisa pegar não. Aí tinha uma outra vendedora que tava no balcão, porque não era a vez dela, né? Você pode me atender? Ela, não, ela tá na minha frente. Eu falei, não quero ser atendida por ela, não. Ela não quer, ela tá cansada. Aí ela ficou olhando assim, eu falei, aí, tipo assim, ela já tava de mau humor, só continuou no mau humor dela. Falei, você pode me atender? Tá bom, então eu queria esse sapato. Tipo assim, eu sei que eu comprei 2 sapatos esse dia, ela perdeu 2 vendas. Pois é. E aí ela ficou puta querendo. E aí eu lembro que eu saí, ela começou a discutir com a mulher que pegou a venda dela, que ela teria que pagar a comissão. E se eu conheço o Pedro, a menina perdeu uma bela comissão na venda desse sapato. Exatamente. E aí ela ficou reclamando com a mulher. Enquanto eu ainda tava na loja. Que não só é falta de profissionalismo, como, tipo assim, ela não tinha justificativa. Não tinha. E aí eu falei, cara, você tinha vez. Eu te dei oportunidade. Se eu vou comprar ou não, foge da sua alçada, mas você tem que estar aqui pra vender. Você tinha que estar dando graças a Deus que no shopping que tá vazio, porque ainda foi meio perto da pandemia, então os shoppings estavam vazios, ninguém tava vendendo nada. Você tinha que dar graças a Deus que alguém entrou pra comprar e ainda entrou faltando 10 minutos. Porque a gente já cansou de falar isso lá no escritório. Porra, se chegar um cliente faltando 5 minutos pra fechar, se o cara vai botar dinheiro... Meu irmão, eu vou reabrir o escritório e vou fazer, eu quero botar dinheiro pra dentro. Não tem essa... porque falta 5 minutos, eu quero descansar e quero tomar minha cerveja. Meu irmão, toma cerveja daqui a 10 minutos, toma no dia seguinte. Cara, eu prefiro ganhar dinheiro e prosperar do que ficar nessas narrativas de não, mas eu tô trabalhando muito, já trabalhei 8, 9, 10 horas. É verdade, irmão, cara. Deixa eu trabalhar 12, 15, se me ligar no feriado, eu cobro mais, mas vou trabalhar se o cara pagar, e é isso aí, entendeu? A verdade é que, assim como eu, você... E a Nath também tem... A Nath não tá aqui, mas tem também. É o perfil de venda, né, cara? E quando a pessoa tem um perfil de venda, assim, na sua atividade profissional, é uma função 24/7. Não tem muito pra onde fugir. E faz parte, porque... Pra ter um perfil de venda, você tem que também ter um perfil de atendimento. Quando a gente fala de advocacia... Total, você tem que saber lidar com o público. Então, a gente tá vendo um caso aqui de como não fazer essa questão. E o que me faz agora, a gente tá falando de geração Z e etc., me faz trazer o último tema aqui da nossa pauta. Na verdade, tem mais um, que é um tema muito polêmico, eu preciso da sua opinião. Mas eu queria falar... Não, primeiro vamos seguir a pauta. Vamos no easy. Tu viu a trend do TikTok agora? Não. O conceito de CLT Premium? Não, mas esse nome já é uma merda. Então, é o CLT que tem vários benefícios. Entendi. É o CLT que tem um vale-refeição robusto ali pra ficar no Rubaiá todo dia comendo. Entendi. Cara, hoje em dia, eu achei incrível isso. Assim, até com uma camada, de certa forma, estratégica dos RHs, que é congelamento de óvulos para mulheres. Eita. Que loucura, né? Mas se tu pensar, por quê? Eles estão querendo fazer congelamento de óvulo? Pra mulher não engravidar, né? Joga pra frente. Joga pra frente que... Mas olha só o nível de benefícios que já estão sendo dados. Já tá falando aqui de, cara, congelamento de óvulos. Tá dando, por exemplo, o nosso amigo Gui Totti, agora que é da Well Hub também, com a questão de academias, com pagamento pela própria empresa. E é uma tendência que está acontecendo, porque parece que até a geração Z que a gente estava falando não quer só ganhar dinheiro, quer a qualidade de vida, e as empresas estão entendendo isso. Eu entendo que está havendo uma adaptação à demanda que os profissionais querem agora também, né? Cara, isso é engraçado. Porque, beleza, gourmetizaram aí o nome da CLT Premium pra simplesmente dizer que estenderam o benefício dentro da empresa, né? Não, porque virou trend, né? Aí pra virar trend TikTok tem que ter um nome... tem que ter um nome legal. Catchy. Mas assim, é engraçado, porque teve uma época no escritório que a gente chegou lá numa votação interna e a gente começou a falar, beleza, a gente quer... Era uma época que a gente estava atendendo um cliente de Nova York e aí tava uma onda em Nova York de incentivar exercício, caralho. Aí a gente entrou nessa onda e falou, vamos pagar academia pra galera aqui. Então a gente tem que se exercitar, tem que todo mundo voltar a se exercitar. A gente vai pagar então a academia
do pessoal aqui do escritório e incentivar, botar na cultura que a galera tem que fazer um exercício físico, não pode só trabalhar, cara, vamos fazer isso aí. E a gente achou que, porra, todo mundo ia ficar feliz pra caraca, não sei o que, pô, vou ganhar academiazinha aqui, pá, não sei o que. Eu não me lembro se era o Gym Pass especificamente, mas Agora, era algo... agora é o Well Hub, agora é o Well Hub. É, o El Hub. Mas assim, era Um abraço, Guitote. era nessa pegada, entendeu? Era alguma coisa dessa empresa. É porque eu não lembro se era exatamente essa empresa, mas nessa pegada. Você assina lá um pass e você consegue acessar várias academias ali naquele pass. Cara, tipo assim, vou te falar, a qualidade dentro do trabalho não mudou absolutamente nada. É? E tinha gente que ainda entendia que aquilo era de uma obrigação do escritório, sabe? Tipo assim, não Você tem que malhar, de pagar. cara. Porra, agora o escritório tá com essa mentalidade, eu tenho que fazer exercício físico. Eu só queria um hambúrguer, eu tenho que malhar agora. Tipo assim, é uma coisa que às vezes a gente acha que vai funcionar, que vai melhorar, e às vezes na prática não tem efeito nenhum, entendeu? Porque às vezes o cara, sei lá, tinha gente, por exemplo, que morava num lugar que não tinha... As academias que tinham dentro do pacote não eram boas, o cara continuava querendo malhar na academia dele, ou porque ele já gostava da academia dele e não queria migrar, e aí ele queria o dinheiro correspondente. Aí começam umas discussões, assim, que não vão a lugar nenhum, e que no fundo você faz uma coisa pra, tipo, ver se melhora o ambiente, se agrega alguma coisa, mas que no escritório, em termos práticos, não funcionou, não. Não tô falando que isso é a regra, mas, assim, um caso prático do escritório foi assim que aconteceu, pelo menos. Mas esse negócio de congelamento de óvulo que você falou, pô, isso aí é loucura, né? Isso aí é um negócio importante. E que tem a ver com a empresa, sei lá, história de advocacia, vou congelar teu óvulo. Caralho, até meio Eu acho questionável, assim, então, né? isso aí é um ponto que a gente tem que ficar muito atento com esses tipos de coisa, porque muitas vezes pode ser uma estratégia para captação de talentos, mas isso também pode ser um disfarce de uma toxicidade corporativa. Isso é muito importante porque, cara, é muito legal, pô, assim, tô vendo aqui, pô, abrir para academia paga pela empresa, o congelamento de ovos, o vale-refeição maior, pô, distribuir pizza na sexta-feira, essas coisas que é comum. Mas, assim, isso tudo pode ser feito e eu até incentivo que abra essas possibilidades para captação de talentos. É interessante essa estratégia. Mas também não pode ser uma camada, uma cortina de fumaça para um ambiente tóxico. E aí vou citar mais 2 exemplos e depois vou contar uma outra história. Uma época também a gente implementou de tipo, pô, vamos sexta-feira, meio da tarde pro final, vamos pegar um bolinho, a gente volta na mesa de reunião, todo mundo faz aquela interação, toma um café, cara... Aí começa os caras da dieta. Porra, na bola esse tem que ser light, porque senão vai engordar. Aí começa os caras a querer problema. Porque quando o cara quer criar problema, ele cria problema em tudo, Cria problema. Eu tenho um escritório também, depois eu falo em off qual que é, não vou falar aqui, que num dado momento eles fizeram o seguinte, eles queriam integrar mais os advogados, que eles achavam que estava muito assim... O advogado do regulatório ali, o do PI ali, o do contencioso ali, todo mundo na sua caixinha, não estava tendo uma interação entre os advogados do escritório. E aí, para aumentar essa interação, o escritório começou a enviar vinho para incentivar os caras a tomarem um vinho, resenhar, pá, não sei o quê. Não funcionou também. Não funcionou, porque a galera, o gestor às vezes pegava o vinho e não chamava todo mundo, aí só ficava a equipe dele, tipo assim... Aquela panela... Não funciona. Então, assim, eu não tô falando que todos esses casos, eu tô contando casos que não deram certo. Mas não significa que não tem casos que funcionem. Óbvio que às vezes funciona, tem tudo a ver com a cultura da empresa, o negócio faz sentido e melhora o ambiente. Acho que isso é tentativa e erro, você tem que testar e vai vendo o que funciona e o que não funciona se você quiser implementar. Mas você tinha falado alguma coisa desses requisitos aí que eu tinha lembrado de algum... Ah, lembrei. Uma coisa também que uma vez eu ouvi muito tempo atrás do escritório, e foi engraçado. Ele era uma vaga para advogado júnior, e esse cara, ele tava voltando... Eu não me lembro se era um LLM, uma pós-graduação que ele tinha feito na Áustria, porque ele já tinha morado na Europa, e ele foi fazer essa coisa na Áustria, tava voltando pro Brasil, e ele tava se candidatando a uma vaga. E aí uma coisa que ele pediu de incentivo, que ele perguntou como é que funcionava no escritório, era... Ele falou assim, então, o salário nem é o que mais me preocupa. Assim, não com essas palavras, mas era assim, claramente o salário não era o ponto para ele. O que ele queria saber era tipo, não stock option porque não era uma empresa, mas era assim, qual é o meu PL? Plano de remuneração. Qual é o meu PL mensal, anual, semestral? Como é que funciona a diretriz aqui do escritório sob o ponto de vista de PL? O PL é o que me interessa. Eu quero saber como é que funciona o PL. Legal isso aí. Então, assim,
Às vezes a empresa tem um stock option, tem um PL legal, um plano de benefícios financeiros de outra forma que não só o salário, que às vezes são incentivos interessantes para a pessoa querer tomar uma decisão entre escolher uma empresa ou outra. Isso varia muito e a verdade as empresas, a gente pensa muito falando no mercado de trabalho sobre o aspecto dos profissionais que estão lá inseridos. Mas o contratante, né, o empregador, também tem que estar atento a ser o mais atraente possível Sim. para a melhor captação de talentos, né? E aí é um trabalho que tem que ser muito bem alinhado entre a direção e os próprios recursos humanos, né? O RH das empresas, correto? Correto. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente fechou com ele e a gente chegou nesse meio do caminho entre salário, reduzir um pouco, aumentar no PL dele e tal. Ainda mais da dinâmica de escritório, isso é é mais aberto para negociação, né? Do que um ambiente corporativo clássico, eu tenho, obviamente. Os caras. E ele era bom, mas aí ele voltou depois pra Europa outra vez. Não foi mais uma decisão ruim também da parte dele. Não, ficou 2 anos aqui e voltou, porque, cara, ele já tinha morado, eu acho que ele morava na Áustria. Morou na Áustria, alguma coisa assim. Não era um país muito tipo de holofote, assim, tipo França, Espanha. Era um país da Europa ali, um player importante, mas não era um desses do holofote. E aí ele. Acho que ele tinha família lá, então ele já tinha cidadania lá também de alguma coisa. E aí ele voltou porque ele. Cara, Europa é a oportunidade maior, outra parada. É uma decisão super nobre. Pedro, mais alguma coisa a adicionar? Não, acho que tá bem entregue. Ainda mais com o nosso background de ontem, né? Acho que tá ótimo. Pessoal, tá super bem gente, entregue. Foi incrível ontem. A nossa ideia ali foi um primeiro projeto, um projeto teste, né? Em que a gente foi muito bem recebido lá. João Borges, fica aqui o nosso grande obrigado, nosso grande abraço. E agora eu vou trazer para você a pergunta polêmica que eu fiquei de fazer. Manda. Eu queria saber, acho que o público quer saber muito essa sua opinião. Ontem você, inclusive, levantou uma pergunta polêmica que as pessoas não souberam nem responder, né? Foi uma pergunta de prova lá ontem. Eu vou começar a fazer essa pergunta para todo mundo que senta aqui nessa mesa. Boa, acho bom. Aí bom. o pessoal pensar Quem em casa sabe faz na ao resposta. vivo. Quem sabe faz ao vivo. A minha pergunta polêmica para você é o seguinte, cara. Quando você vai comer uma paçoca, você prefere a de tubinho ou a quadradinha? Porra, lá ele, né, jogador? Eu gosto da paçoquita tradicional, não, pronto. Mas pô, tá respondida a tua pergunta. Ou a quadradinha? A tradicional, sem o envelopinho, pronto. Entendi. Então tá certo. Se você ouviu até o final desse podcast, eu quero que você comente nos comentários a palavra paçoca, beleza? Que aí sabe que a gente ouviu até o final. Mas, afinal de contas, o Manda Pro Jurídico é o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim, né, Pedro? Eu quero saber o link dessa pergunta aí. Tem algum link? Não tem nada... Tu não dá nó cego. Tem algum link essa pergunta aí? Mas então, é pra engajar. Saberemos. É pra engajar nos comentários. Saberemos, beleza. Paçoca nos comentários. Eu duvido que você que ouviu até o final vai colocar. Eu te desafio. Pessoal, eu vou reforçar aqui pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico, podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comenta, compartilhe, porque sua interação é muito mais que bem-vinda e fundamental para o nosso crescimento, porque o nosso trabalho aqui é desenvolver o nosso mercado. Então, quanto mais alcançarmos nosso mercado, melhor para ele mesmo, para o nosso mercado. Então, vou pedir mais uma coisa também. Você que está nos ouvindo no Spotify agora, eu sei que você está ouvindo, dá 5 estrelas para a gente também, porque é muito relevante para aumentar também o nosso alcance. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe. Manda pro Jurídico, valeu, um abraço e até semana que vem.